Amigos que acompanham o Portal Plural, bom dia. Estamos nesse sábado, né, mais uma vez, tendo a oportunidade, com a graça de Deus, de poder estar nos dirigindo a você. Você que tem sido um parceiro permanente, aqueles que são nossos apoiadores, aqueles que são nossos admiradores e aqueles que são nossos colaboradores no dia a dia aqui, no comando do nosso querido Lucian, não é? Lucian que há mais de 10 anos criou essa estrutura de comunicação, a melhor que temos na região. Com todo o respeito às demais, mas a nossa estrutura de comunicação por esses canais é a que atinge maior número de pessoas e que temos um retorno de milhões de seguidores que nos acompanham aqui. Então, nesse sábado, o bate-papo de sábado tem o privilégio de trazer aqui o comando da Shelter. A Shelter que tem sido a cuidadora de inúmeros lares e empresas de toda essa nossa região. São 4.000, passa de 4.000 o número de clientes, não é? Que são cuidados pela Shelter. Então, com muita alegria, apresento inicialmente a Flávia. A Flávia, que é a esposa do Gelson, né? E que deixou o avô, que ela tocava com tanta competência, com tanta paixão, para poder, de alguma forma, né, estar aqui junto com o Gelson, dado que ele também está em recuperação, mas junto com a Marciane, junto com o Zorzan, né, tocando essa importante empresa. Então, um abraço muito especial, um prazer recebê-la aqui, Flávia. Bom dia, seu Vicine. Bom dia, Márcio. Bom dia, telespectadores. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho mais do meu amor do Gelson, desta grande empresa, né, que é a Shelter Monitoramento. E a pergunta que todo mundo me faz é como está o Gelson, né, o seu Vicine? E acredito que seja também uma curiosidade de várias pessoas, porque, querendo ou não, a Shelter é uma grande empresa, nós temos uma grande responsabilidade com os nossos clientes. E o Gelson está cada dia melhor. Continuamos em São Paulo, no Instituto Luci Montoro, porque quem conhece o Gelson sabe que ele não vai desistir nunca. E ele me disse que quer voltar para Santa Rosa só caminhando. Como nós já tínhamos falado numa entrevista anterior, né, seu Vicine, a comunicação dele, então, já está ok. Eu estou com ele há 24 anos, a memória também está ok. Mas para ele, que sempre foi muito ativo e atleta, é difícil ainda não estar caminhando. Então, a gente está na parte do fortalecimento físico dele lá, com toda a estrutura de exoesqueletos, a parte de robótica, né? Que, infelizmente, além da gente ter, apesar de termos excelentes profissionais aqui na nossa região, na nossa cidade, essa tecnologia ainda não chegou até aqui, né, seu Vicine? E é por isso que estamos lá. Estamos lá desde novembro e esperamos que esse processo seja o mais breve possível, porque todos da Shelter, né, Márcio, estamos ansiosos para ter o Gelson no dia a dia conosco. Acho que vale a pena só complementar. Para você que está acompanhando o nosso programa aqui, a Luci Montoro é uma instituição equivalente, muita gente acha até que é melhor que a própria Sara Kubitschek de Brasília. Então, o Gelson está sendo cuidado por uma estrutura muitíssimo moderna, competente, com profissionais e equipamentos, né? Toda uma robótica lá que uma hora dá para mostrar até ele se movendo lá, não é? Naqueles equipamentos. Então, ele está sendo muito bem cuidado. Mas está aqui também junto com a Flávia o Márcio. O Márcio, que há 21 anos trabalha na Shelter. É dos primeiros, né? Que junto com o Gelson trabalhou, enfim, está trabalhando para cuidar das pessoas. Bom dia e bem-vindo, Márcio. Bom dia, Vicine. Bom dia, Flávia. Bom Bom dia. dia, telespectadores. É um prazer estar aqui hoje. Tá? Vou bater esse papo aí. Ok. Volto à Flávia. Flávia, como eu falei inicialmente, tu deixaste a Volo, que era a tua paixão, não é? E cuidavas com tanto carinho, com tanta competência. Claro, com essa transição, digamos, do acidente que o Gelson sofreu, e que a gente imaginava que ele talvez
em 6 meses pudesse estar de volta na plenitude, não. O tratamento está se alongando mais do que se esperava, mesmo que a cabeça dele esteja maravilhosamente iluminada e ele opinando nos momentos importantes da empresa. Como é que tu está te sentindo hoje dirigindo a Shelter, que é a do Gelson, que é a tua, mas que, enfim, tem essa ressonância em toda a nossa região? Boa pergunta, seu Vicine. Então, tomar a decisão naquele momento de abandonar os meus planos, né, por uma missão maior que é a Shelter, fala muito para mim, porque há 24 anos atrás a Volo não existia, né? Então, a Shelter, além de ter o coração do Gelson, teve o meu coração também. E a empresa é infinitamente maior do que a Volo era na época. Muito mais pessoas, né, Márcio, dependendo dela. E com uma missão nobre, que aí para quem foi o meu cliente na Volo, quando eu falar agora vai lembrar o como eu tenho um cuidado com as pessoas, o quanto as pessoas são importantes para mim, como o perfil da Flávia costuma trabalhar no detalhe, entregar além do esperado. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente pode melhorar ainda mais o que a empresa vem entregando, né, Vicine? Graças à liderança do Gelson, né? O Gelson sempre teve um sonho que ele queria se aposentar aos 50 anos para jogar torneio de tênis, enfim, ele é esportista. E ele sempre treinou muito bem as pessoas, a equipe, as pessoas em quem ele confiava. Então, ele já vinha trabalhando esse processo, que foi algo muito bom nesse sentido, porque quando teve a ausência dele, o primeiro ano, né, Márcio, que eu fiquei inteiramente assim, sem respirar em cima dele, da reabilitação dele, a Shelter foi tocada pelas pessoas que hoje ali, muitas continuam, né, e que fizeram isso lindamente. E essa nossa gratidão é imensa por essas pessoas. O Márcio faz parte da família Shelter, é por isso que ele está aqui hoje. E a minha intuição ali, meu objetivo era mostrar para essas pessoas que ali estavam mesmo, que elas precisavam acreditar ainda mais no potencial delas e no que elas eram capazes de fazer. E elas vêm fazendo isso dia a dia pela empresa. Tanto é que, na semana passada, a gente teve a notícia que nós crescemos 20%, né, seu Vicine? E isso não é em faturamento, é em resultado, que é muito diferente. E isso é uma conquista deles, que fazem o dia a dia dessa empresa. Acho que é importante eu intervir aqui, porque eu também vejo de perto a evolução. Acho que talvez a tua mais importante ação na Shelter foi dividir, não é? Repartir com o Rodrigo, repartir com a Marciane o comando das ações como um todo. Mas, principalmente, acho fazer todo um trabalho de qualificação da equipe. Né? Primeiro com o Zir, né, que foi alguém que teve uma atuação importantíssima lá no Hospital Vive Saúde, e quando tinha sido prefeito lá atrás, ele também implantou na prefeitura o programa de qualidade. Então, acho que a convocação do Zir fazendo esse trabalho, e também o trabalho que vocês fizeram da equipe indo a São Paulo. Isso, vou falar um pouquinho mais sobre isso, Vicente, se o senhor me permitir. Eu sempre tive humildade, né, de pedir ajuda quando eu precisei, e foram várias vezes. Com o acidente do Gelson, eu notei que realmente a cidade nos abraçou, nos acolheu de uma forma... Inclusive, eu vi o seu Guidolin esses dias falando sobre Santa Rosa, né, porque ele também veio fazer um trabalho embora e nunca foi. Por que ele nunca foi? Porque ele viu nessa cidade toda uma questão, né, de acolhimento, de espiritualidade, de coisas que eu também considero importante. Eu vim para ficar 2 anos e estou 50, viu? Então, estamos falando sobre isso. E um dos meus maiores exemplos, porque antes de ter a Volo, eu trabalhava com divulgação científica para médicos, e eu percebi a evolução do nosso hospital em Santa Rosa. Do trabalho maravilhoso que essa equipe coordena, né, que são várias pessoas por trás desse projeto, inclusive filantropia, pessoas que se dedicam sem valor algum, né? E eu fui buscar muitos conselhos dessas pessoas, inclusive, que nos ajudaram, né, Márcio? Então, o seu Valderi Zir veio, inclusive, desses grandes empresários como sugestão
de nos ajudar nesse processo. Ele foi fundamental, né? Nos ajudou muito, desde a reorganização de processos, a parte de planejamento, de estratégias. Inclusive, nós falamos muito sobre isso, né, Márcio, que quando o Gelson se ausentou, porque ele ficou uns 6 meses sem conseguir falar, sentimos um pouco da falta, né, Márcio, dessa questão da estratégia, né, porque ele era o nosso estrategista. E isso sim nos trouxe a necessidade de buscar algo a mais. E quando a gente acha que tem algumas coisas que a gente pode melhorar e a gente vai a fundo, a gente vê que tem várias outras, né? E com isso sim veio a equipe de São Paulo. Hoje, além do acompanhamento do seu Valderizir, que veio desde 2023, né, ali logo do acidente do Gelson, nós fomos, não só eu, mas a equipe de gestão, alguns coordenadores para São Paulo, na maior escola de negócios, que é o Grupo G4, acho que muitos de vocês já ouviram falar. E isso que eu quero dividir também não fui só eu, né? Eu levei a equipe junto, porque são várias cabeças pensantes e quando um fala, o outro entende, na mesma linguagem, na mesma voz. Então, está tendo toda uma movimentação em relação a isso. E, para mim, como as pessoas são muito importantes, e quem sabe, eu sabia que vocês iam sentir um pouco a presença do Gelson, porque ele era muito ativo com os clientes, com a sociedade, né, Márcio? Hoje, nós temos um canal dentro da empresa que cuida e vai cuidar cada vez mais do nosso cliente, né? Que é a nossa central de relacionamento, que é o nosso saque. Então, isso já está sendo formado já faz mais de 6 meses, né, Márcio? Sim. E a gente vem evoluindo nesse processo. Então, muitas pessoas me falam, Flávia, a gente viu, quem sabe, que a Shelter não está tão agressiva no mercado neste momento. Isso realmente é estratégico, porque o meu perfil, eu não consigo entregar algo que o cliente olha e diz assim, você não entregou o que você prometeu, ou quem sabe, o meu perfil é entregar além do que você espera. E para isso a gente precisa o quê? Se reestruturar, rever processos, treinar a equipe, rever pessoas, né, Márcio? E é neste percurso que hoje a Shelter se encontra. De olhar para tudo novamente e ver o que a gente pode fazer melhor para o nosso cliente. Veja, então, que foram tomadas várias medidas de gestão, não é? Buscando qualificar os gestores e suas equipes, mas, acima de tudo, processos também, desde o contrato feito, a implantação do sistema dentro das empresas ou então das moradias, até o monitoramento, que é talvez a alma, não é, dessa empresa. Márcio, tu, como eu disse, tu estás desde o início. Então, como poucos, tu podes fazer a comparação. A transição com o Gelson até 2 anos atrás, quando aconteceu aquele episódio desagradável, e depois, como é que você sentiu a Shelter, como é que se portou a Shelter diante do cliente, diante, enfim, de todo o trabalho que ela processa e realiza? Bom, Vicine, eu tenho que voltar um pouco mais no tempo para falar sobre isso, né? O Gelson, como a Flávia falou, que tinha um plano já de se aposentar, de aproveitar mais a vida, né? Jogar tênis, ele já vinha num processo de descentralização. Então, principalmente a parte operacional da empresa, nós já tínhamos os gestores, cada um cuidava daquele setor, nós já tínhamos uma autonomia muito grande. Ele já delegava. Ele já delegava isso, descentralizou. Claro que ele centralizava algumas coisas, como o departamento comercial, administrativamente, logicamente também, né? Mas o operacional, monitoramento, pronto atendimento, área técnica, então isso já estava bem definido. De certa forma, eu vou falar, quando aconteceu o acidente, foi natural, né? Nós já sabíamos como nós deveríamos nos portar naquele momento, e a gente viu que o foco, a Flávia, a preocupação da família com a recuperação do Gelson naquele momento, que nós tínhamos que fazer exatamente aquilo que o Gelson já falava, a gente entendia, porque ele sempre nos passou o entendimento de mercado, né, o que ele pensava, qual era a filosofia dele, então a gente sabia perfeitamente como proceder. Então foi natural. Claro que naquele primeiro ano, o nosso resultado foi excelente, mas o que nós sentimos a carência, aquele cara da estratégia, que era o Gelson. O Gelson sempre teve aquele plano de expansão, né, sempre tinha aquela análise, fazia aquela análise, e naquele momento nós passamos a não ter, momentaneamente. Então, por isso foi necessário todo um processo de reorganização, análise principalmente, para saber onde a gente poderia ir.
Tanto que o resultado disso tudo é a expansão. Em breve nós teremos mais uma base operacional em outra cidade, ou seja, nós estamos expandindo além do crescimento que nós estamos tendo. O que as pessoas falam... Já que tu falasse, permita, Flávia, que eu pergunto para ele, quais são as bases que tem, além de Santa Rosa, quais são as outras bases que a Shelter tem, em que cidades tem uma base estruturada para atender os clientes daquele município, no caso? Calma que depois de 20 anos a gente já tem que passar a contar nos dedos aqui, se a gente se perde, né? Mas nós temos em 3 de Maio, Três Passos, Santo Ângelo, Ijuí, Cruz Alta, e estamos abrindo uma base operacional em Panambi. Em Panambi também. Opa. Inclusive a base de Cruz Alta já foi um processo, foi após o acidente do Gelson, já estava projetado, então nós continuamos com esse processo, abrimos uma base em Cruz Alta, então agora nós vamos expandir um pouco mais. Perfeito. Inclusive, seu Vicine, esse treinamento, esse grupo de gestão que nós participamos em São Paulo, ele vem com esse intuito, que é reestruturar, deixar tudo redondinho para depois escalonar. Não temos como escalonar sem a empresa extremamente organizada, né, Márcio? Exato. E a gente achou essa necessidade, nesse primeiro momento, de seguir essa ordem, né? Exato. E agora, então, a gente já está com a liberdade de pensar em novas filiais, em novos projetos. Inclusive, passa semana e outra, nos ligam lá. Alguém quer vender a Shelter aí, né, seu Vicine? E de todo o coração, não, nós não queremos vender a Shelter, né? Porque, inclusive, perguntamos para o Gelson sobre isso, porque o Gelson participa de todas as decisões, né, Márcio? Todas as decisões tomadas hoje, o Gelson é consultado, né? E ele disse que não, que essa empresa é a vida dele, né? Então, se ele não quer vender, vamos escalonar, né? E para isso nós temos muito trabalho a fazer. Inclusive, estamos trabalhando cultura nos nossos profissionais e nos nossos colaboradores, enfim, para eles realmente entenderem o que hoje a Shelter faz, que é cuidar do que é importante para você. E isso tem um significado para a gente, uma responsabilidade, né, Márcio, que toca o nosso coração. E nós acreditamos que missão mais linda que essa não tem, mas também é uma responsabilidade muito grande, que cada vez nós precisamos nos demonstrar mais aptos a estar agindo e fazendo serviços com essa qualidade, né? E a tecnologia também vem muito forte, né, seu Vicine? Por isso que nós fomos para São Paulo também ver as questões na evolução dessa parte de inteligência artificial, dessa parte de TI, que também vai trazer muitos diferenciais para a Shelter. Inclusive, Márcio, eu coloco, como é que é meu nome, que não existe na região equipe tão qualificada tecnicamente em tecnologia quanto a Shelter, seu Vicine, porque lá em São Paulo eu vi Flávia, isso. se tu me permitires, eu vou falar assim, ó, se fala muito em inteligência artificial, né? Em todos os setores se fala em inteligência artificial. A tecnologia evoluiu muito na questão da segurança. A Shelter sempre se preocupou em oferecer um serviço de qualidade com certificação e algo que realmente funciona. Então, todos os projetos internos, os projetos que a Shelter oferece hoje em cima de inteligência artificial são homologados, certificados. Muitas empresas entraram na onda da inteligência artificial oferecendo ferramentas que nós utilizávamos há 15 anos atrás que não tem nada de inteligência artificial, né? Mas a Shelter sempre se preocupou em fazer isso de uma forma eficaz. Essa sempre foi a filosofia da Shelter, oferecer um trabalho de qualidade, a excelência, algo que realmente supra a carência do cliente. Então, todo esse processo. A nossa equipe é preparada, nós fazemos os treinamentos que foram feitos, então é ultra capacitada para isso. Muitas empresas não têm capacitação para implantar projetos como esse. Nós temos, né? Então isso é importante frisar. A responsabilidade que nós sempre tivemos, e não somente nesse aspecto, mas em todos os outros aspectos, né? Toda a parte administrativa, tudo que a gente oferece é com qualidade e com excelência. E acho que nesse sentido, Flávia, Márcio, amigos que estão nos acompanhando, a Shelter é procurada, né? Eu vejo aí, por exemplo, hoje, em Santa Rosa, por exemplo, a empresa que coordena toda a questão do cercamento eletrônico é a Shelter. Foi lá atrás, né? Os primeiros passos do Gelson, depois continuado depois, né? Com toda a estrutura que existe aí do cercamento eletrônico e que garante que
Quando vem um malvado para cá com uma placa estranha, pô, a polícia flagra isso e tem acontecido várias prisões em razão desse trabalho que a Shelter presta. Santo Anjo, que está querendo também implantar, chamaram a Shelter, estou sabendo pelo comandante coronel lá, não é? Que é nosso amigo também, e que pediu na cidade lá na região dos polacos lá, São Paulo das Missões, está instalada lá também um cercamento eletrônico pela Shelter. Porto Xavier, outros municípios, 3 de Maio, Horizontino, que também estão caminhando nisso, têm procurado e oportunizado que a Shelter utilize o seu conhecimento técnico. Então, isso é bom, né? Nós aqui do Portal Plural, que temos a missão de mostrar para toda a região, para todo o estado, para o país, as coisas boas que temos, aqui está uma primícia. Certamente, nessa área de segurança, entre outras, que há ali também que procuram fazer sua parte, né? Mas a Shelter, ela anda com muito mais desenvoltura. Por quê? Porque tem time, tem equipe, tem comando, e em cada área técnica, em cada área operacional, há pessoas que estudaram, que estudam, continuam estudando, para permitir que o produto que leva para sua casa, ou leva para sua empresa, ou até nessa estrutura mais ampla do cercamento eletrônico, para proteger as pessoas nas diferentes cidades. Então, Flávia, que bom que tu, com o teu modo absolutamente humano, ela até dá uma choradinha, ela se emociona. É verdade. Eu vi que no começo tu meio teve que te segurar. E é assim, né? As pessoas que têm coração choram, porque elas sentem as coisas de forma muito mais aguda e a emoção faz com que elas procurem fazer o certo, fazer o correto e fazer aquilo que vai ser bom. Márcio, tu também, né? Que representas o time, né? Os operadores das diferentes áreas. É bom, né? Que as pessoas saibam que ali é um grupo de qualidade. E o Gelson, né, está nesse período que ele está querendo focar na sua recuperação. Ele, além de ser um homem inteligente, é vaidoso, né? Não queria mostrar que não está caminhando direito ainda, ele está, né, dependendo de todo esse processo de apoios técnicos para poder recuperar, mas ele vai ter um momento que ele vai voltar a subir a escada da Shelter lá, né, da sede da Shelter, caminhando para levar toda aquela paixão que ele tem pela vida, e principalmente a paixão que ele desenvolveu em cuidar das pessoas. A Shelter é uma estrutura a serviço da segurança particular, vamos dizer assim, né? Mas que apoia também todos os serviços da segurança pública para garantir vida mais serena, mais tranquila. E não adianta, para que uma pessoa realmente seja feliz, ela tem que se sentir segura. Porque se ela não estiver segura, ela está com medo. E um homem ou uma mulher com medo é uma pessoa que estiola, que de alguma forma reduz a sua chance de ser feliz. Porque para a gente ser feliz tem que estar em paz. E quem faz segurança propicia paz para a família, para a empresa, para as pessoas. Olha, eu estou muito feliz, Antônio, de nós, nesse sábado, estarmos levando para toda a nossa região a segurança de que a Shelter é essa empresa nossa, que é daqui, que é de Santo Ângelo, que é de Juí, que é de 3 de Maio, que é de Giruá, que é de... Enfim, não é? Que ela está presente em cada sede. Em cada sede tem 1, 2, 3, 5. Quantos são, eu não perguntei, quantos são os colaboradores entre os terceiros e aqueles que, de fato, estão vinculados, que ajudam a Shelter a fazer a segurança? É em média de 150 pessoas, seu Vicente. 150 pessoas. Eu me curvo respeitoso diante de uma mulher, de um homem que dá um emprego. Imagine diante de uma estrutura que dá 150 postos de trabalho. Parabéns. Parabéns e continue nessa tarefa.
Então, alguma observação mais que querias fazer, Flávia, antes de nós encerrarmos? É sobre isso. As pessoas me perguntam por que o Gelson não aparece mais, né, seu Vicine? Mas é justamente sobre isso, porque ele sempre foi um homem super ativo, né, e vaidoso ao extremo. Então, a gente está respeitando esse momento, porque ele quer voltar para a sociedade pleno, ou da melhor forma possível, né, o seu Vicine, e é por isso. E no mais, quero dizer para você que a Shelter é uma grande empresa com pessoas extremamente capacitadas e responsáveis para cuidar do que é importante para você, e você pode contar conosco. A nossa empresa vai crescer ainda mais em prol desse grande objetivo e dessa grande e nobre missão. É isso, né, Márcio? Ok, Exatamente, ok. exatamente. Obrigado, Márcio. Exatamente, é isso, né? É o que eu falei antes. Claro que o Gelson, a figura do Gelson é diretamente ligada à empresa, mas como já tinha muitas pessoas envolvidas no processo, e é bom, vou lembrar da última vez que eu falei com ele, que ele disse que ele está voltando, né? Uhum, está Ele voltando. está voltando, mas que hoje ele é consultado nas decisões, então ele está presente. Então, a gente fica muito otimista com o resultado da empresa, com a expansão, com tudo que a gente está fazendo e aguardando o retorno dele, né? Então, e com certeza daqui a pouco ele está aí com a gente de novo. Ok. Eu quero dizer para você também que, infelizmente, a gente também, às vezes, tem que conviver com pessoas que não têm muita ética. Que, de repente, até procuraram clientes nossos e dizer, não, o Gelson saiu aí, se foi, a Shelter não é mais a mesma. Eu quero dizer para você, não ouça essas pessoas, porque quem diz uma coisa dessa não é uma pessoa bem intencionada. Trata-se de uma pessoa que, no meu entender, até falta com caráter. Não tem caráter porque desrespeitar um colega dessa forma é uma vilania. É uma atitude absolutamente inaceitável que qualquer pessoa de bem repudia e rechaça. O Gelson está se recuperando e vamos dizer, claro que uma pessoa como ele faz falta, mas a Shelter está conseguindo tocar todos os serviços, conforme nós vimos aqui, eu próprio testemunhei muito de perto em contato com clientes. Claro, tem dificuldades? Tem, mas nós temos também todo o desejo de superar as dificuldades com tecnologia, com a modernidade que a ciência oferece, com a inteligência artificial, que no nosso trabalho é muito importante, mas também na preparação da equipe, que faz desde o planejamento interno lá até o serviço na sua casa e os atendimentos que são necessários para permitir que você possa ter a segurança de ser bem atendido. Por isso, nesse momento, eu digo assim, obrigado, meu senhor, por vivermos nessa terra que tem tantas coisas boas, que tem administrações competentes na área pública e privada. E que temos, entre tantas coisas boas, a Shelter, que está a serviço das pessoas. Grande abraço a todos aqui que estão nos acompanhando. Um ótimo final de semana e, com a graça de Deus, que possamos ter vida e vida em segurança. Obrigado.